Bom dia, boa tarde. Estou aqui hoje com vocês para refletir a respeito de um texto no livro de Gênesis, capítulo 24, que fala a respeito da história de Abraão e sua decisão em buscar uma mulher para seu filho Isaque no meio de sua parentela. Aliás, uma questão que não tem uma resposta exata, mas que podemos considerar algumas sugestões do conhecimento de Abraão, do porquê da sua decisão. Por que querer uma mulher para Isaque no meio de sua parentela e não no meio daquele povo onde ele agora vivia? Vamos ver o texto então de Gênesis 24, do versículo de 1 a 4. Tem em mãos aqui a versão NVI. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: Põe a mão debaixo de minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. Abraão, naquele momento da história, já havia se retirado do seu povoado há algum tempo. Ele havia sido chamado, a gente pode entender isso através de Gênesis 12, quando Deus chama ele para se retirar do seu povo e ir até um outro povoado, até uma outra região, que Deus inclusive daria a ele e seus descendentes. Também vale lembrar que o casamento naquela época, no Oriente Médio Antigo, é muito semelhante a alguns casamentos contemporâneos, mesmo do Oriente Médio e da Ásia, onde os pais eles fazem tratados e combinam para que seus filhos se unam e então formem uma só carne. Bem, eu tenho 6 ideias do porquê Abraão ter tomado a decisão de buscar uma mulher para Isaque lá no meio do seu povo de onde ele havia se retirado, mas não do meio de onde ele agora vivia. E o primeiro dele tem a ver com o propósito de Deus na própria escolha de Abraão, como pai de toda a nação. Veja só no texto de Gênesis 18, 19. Pois eu escolhi, falando a respeito de Abraão, para que o ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor. Deus, em sua soberana escolha, sabia a capacidade de Abraão em manter os seus filhos, no caso o seu filho Isaque, aquele que a semente toda, todo o povo escolhido por Deus, seria abençoado, e mantê-los no caminho que de fato agrada a Deus. Para a gente então considerar os outros pontos, é importante considerarmos quem eram os cananeus ou os cananitas. Um comentarista bastante renomado de séculos passados disse: o povo cananeu era uma raça se afundando rapidamente em corrupção e injustiça, destinado à extirpação. Poderíamos aqui levantar vários pontos bíblicos sobre quem é o povo de Canaã, mas a história nos revela que, de fato, o povo cananeu estava numa descendência e iniquidade muito grande. E isso leva em consideração tudo aquilo que Abraão tinha em mente quando queria escolher uma mulher de fora daquele povo, não entre os cananeus ou cananitas, mas entre a sua parentela. É possível, e este é o meu segundo ponto, que ele se lembrasse da história de Gênesis 6. Talvez vocês se lembrem que os filhos de Deus se uniram aos filhos do homem, ou os filhos dos homens. E aquilo Deus chamou de perversidade. Conhecendo então a imoralidade dessa união, é possível que Abraão tivesse, tendo isso em mente, se lembrasse: eu não quero unir meu filho a um povo que desagrada a Deus, a um povo, inclusive, que não era chamado filhos de Deus, mas filhos dos homens. E na sua iniquidade poderia levar meu filho para longe de Deus e deturpá-lo sobre todas as formas de culto, de adoração que os cananitas executavam. Um outro ponto é que Abraão poderia ter o conhecimento, ele poderia saber sobre a maldição de Noé a Canaã. Talvez vocês se lembrem, lá em Gênesis 9, quando Noé, nu e embriagado, não foi ajudado pelo seu filho Cã, pai de Canaã. Pois bem, conhecendo Abraão essa maldição, é provável que ele dissesse ou pensasse: não quero entregar meu filho a um povo que sei que foi amaldiçoado, inclusive por uma pessoa que foi instrumento de Deus para dar continuidade a toda a humanidade, a toda a raça humana. O próximo ponto tem a ver com a consciência de Abraão e em 2 diferentes situações se lembrar do que Deus havia feito por eles. Deus preservou tanto Sara quanto Abraão para que a semente ainda continuasse através dele,
Aliás, isso era a promessa de Deus e não poderia fazer diferente. Deus, na sua fidelidade e no seu compromisso com a própria palavra, ao invés de puni-los quando mentiram, tanto para o faraó quanto para Abimeleque, eles puniram esses líderes ao invés de punir o casal, que identificaram Sara, na verdade, não como irmã, mas como esposa de Abraão. Então, tendo ciência, Abraão, de todo este acontecimento, ele pensou, por que daria eu, meu filho Isaque, a povos estrangeiros, sendo que Deus no passado me protegeu, ou protegeu a mim e a minha esposa de fazer parte de uma outra nação. Era eu e era Sara quem daria continuidade à semente que Deus prometeu. Sendo assim, por que Isaque seria entregue a um povo que não fazia parte do propósito de Deus em seguir a sua descendência, em seguir o povo que ele mesmo havia escolhido e começado a formar? Um outro ponto, Abraão sabia que em algum momento da história os cananeus seriam destruídos ou mesmo retirados da terra. Olha lá em Gênesis 15, também na versão NVI, que diz: depois que o sol se pôs, no versículo 17, e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante como uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: os seus descendentes de esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Por que Abraão daria seu filho em casamento com uma cananita, quando ele sabia que de alguma forma aquele povo seria retirado daquela terra? Se não retirado, talvez destruído daquela terra. E o último ponto, Abraão sabia, como eu disse no começo, dessa inclinação do povo de Canaã à sua iniquidade. Ele sabia que colocar Isaque como como marido para uma esposa desse meio, seria levar Isaque para longe de Javé, o Deus de Abraão. Ele sabia que colocar Isaque entre este povo, ou trazer uma mulher, poderia contaminá-lo, como no futuro todos nós sabemos que Salomão foi bastante contaminado. Pois bem, nesses 6 pontos, a minha expectativa é que você não necessariamente se lembre deles, mas que você faça a seguinte observação: Abraão de alguma forma conhecia as estipulações de Deus, a história de Javé e seu relacionamento com seu povo, com as suas criaturas, a ponto de proteger Isaque de uma possível contaminação com deuses pagãos, com pessoas que estavam muito alheias a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Eu tenho um filho de 7 meses e meio e isso me lembra muito o texto de Provérbios 22:6, bastante conhecido, que diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O que mais vem à minha mente quando leio esse provérbio é a respeito de quanto eu sei sobre Deus para que eu possa ensinar o meu filho no caminho do Senhor. Esse é o caminho que eu tenho para ele, esse é o caminho que eu quero que meu filho saiba. Abraão, é possível que ele tivesse todas essas seis ideias em mente. De fato, eu não sei. Mas o quanto você conhece a respeito da palavra de Deus, o quanto você sabe, isso é importante não somente para o seu próprio viver com Ele, como para a transferência do conhecimento a respeito de quem Ele é, do que Ele tem feito na sua vida, do que Ele tem feito na vida do seu povo, na vida dos seus filhos. Aliás, você tem meditado a respeito disso? Você conhece Deus o suficiente para transmitir o plano da salvação, para transmitir o que Ele fez no passado, o que Ele faz hoje? Isso é importante. Abraão de alguma forma sabia. Ele sabia que é necessário que a mulher não seja daqui, que ela seja lá da minha parentela. Ele conhecia os propósitos de Deus, com quem inclusive tinha muita intimidade. E você? Quanto você sabe a respeito de Deus? Isso vai ser importante, tanto para que você caminhe conforme os desígnios, o propósito de Deus, quanto para aqueles que te cercam, reconheçam o que você tem feito
e também a semelhança de Cristo, a semelhança daquilo que você tem feito, entendam e compreendam aquilo que é a vontade de Deus para elas. Tenham todos uma boa tarde.